Olá, rapaziada. A gente está estudando as funções inorgânicas, né? A gente iniciou com ácidos, né? E a gente viu como fazer nome e forma de ácidos, tá? Então, na próxima aula que a gente tiver ao vivo, eu posso tirar algumas dúvidas com vocês aqui lá, vocês ficaram de fazer atividades, né? Como a gente combinou, né? Vocês vão mandar as dúvidas lá através do chat, né? Aí vocês mandam as dúvidas, tal questão lá não consegui e tal, não sei o que e tal. Aí a gente conversa na aula ao vivo, na próxima terça-feira. Então aqui a gente vai dar prosseguimento nas funções. Então, para hoje a gente vai ver, a gente vai continuar. O próximo passo é ver o que é dissociar, o que é ionizar, né? Então, para falar disso aí, nós temos que falar de ácidos. Quem faz isso aí são ácidos, bases e sais, mas tem uma diferençazinha aí, ó. Tem uma diferença entre ionizar e dissociar, certo? Então, por exemplo, ali, ó, eu coloquei um primeiro ácido ali, ó. Eu peguei aqui o ácido perclórico. Se a gente seguir aquela sequência de nomenclatura, a gente vai ver que esse aqui é o ácido perclórico. Tá? Se coloca um ácido em água, se vocês lembram, quando colocam ácido em água, eles sempre liberam um cátion, e o cátion é sempre o H+. Então esse ácido aqui vai gerar H+, e todo outro grupo eu deixo colado assim, ó, como está ali, ó. H, o ClO4 menos, ClO4 menos 1, tá? Porque só saiu um hidrogênio, então ele é menos 1. Então eu tenho o ânion e tenho o cátion. O negócio é que nos ácidos o cátion é sempre o H+, não vai ser um outro cátion. Agora eu tenho um ácido aqui, ó, que é um diácido, né? Tem dois hidrogênios. Então, quando ele coloca em água, ele também vai liberar 2H+. Agora, como ele tem dois hidrogênios, ele solta 2H+. Solta um H+, e outro H+. Para não escrever duas vezes o H+, a gente coloca dois na frente. E a outra parte é o ânion, né? O ânion, então, vai ser menos 2. Se saíram dois hidrogênios, o ânion vai ser menos 2. Quando sai um H+, ele fica menos 1, certo? Lembrando o seguinte, ó, que esse H+, é como eu falei para vocês lá na outra aula, ó, o H+, ele não fica assim, né? Porque aqui ele está muito instável, então ele cola na água, né, para pegar um par de elétrons aqui do oxigênio por ligação dativa. Aí forma um H3O+. Então, ao invés de escrever H+, a gente pode escrever H3O+, que seria até a forma mais correta, né? Bom, nessa sequência aí, ó, então já dá para ter uma previsão do que vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho aqui o ácido fosfórico, né, pelo que vem ocorrendo aqui em cima, eu descobri uma regularidade. Então, quando coloco um ácido perclórico o ácido fosfórico em água, ele vai formar 3H+, e PO4-3. Vocês veem que tem aqui, né, fica bem justinho aqui, ó, bem certinho, sem problema, né? Então, ácido ioniza. Por que o ácido ioniza, né? Eu vou colocar escrito aqui ao lado para vocês já. Porque ácido, ele antes de ser colocado em água, ele não tinha nada, não tem o cátion e o ânion formado aqui. É ligação covalente, sabe? É compartilhamento. Isso só acontece depois que coloca em água. A água tem esse par de elétrons livres aqui, ó, então ela acaba roubando aquele H+ aqui para cá. Então isso só acontece em água. Então aí vai provocar uma ionização. A dissociação é diferente. A dissociação é quando já tem um cátion pronto ali dentro. Só falta separar. Tipo nos compostos iônicos. Nós vamos ver aqui. Tá? Ó, por exemplo, hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, né, ele é uma base. Né? Como é que eu identifico as bases? As bases, olha a identificação do ácido ou a identificação da base. As bases inorgânicas, né, elas sempre terminam em OH. Sempre terminam em OH. Então essa base tem duas hidroxilas. Então olha o que acontece quando coloca em água. Quando coloca em água, ela vai liberar agora o OH-. Tá vendo? Os ácidos liberam OH+. As bases liberam OH-. É bem o oposto, né? O que dá a união do H+ com o OH-? Água. Por isso que um ácido neutraliza uma base, ou uma base neutraliza um ácido. Porque o H+ junta com o OH- para formar a água.
Olha bem, ácidos sempre liberam H+. Bases vão sempre liberar OH-. Tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho uma base agora aqui que é da prata. Depois nós vamos ver os nomes delas, tá? Eu tenho que fazer, eu estou falando já das bases porque quando fala em dissociar e ionizar, eu tenho que puxar as bases, sabe? Então não dava para fazer só ácido nessa aula. Então aqui eu vou ter só G+, e OH-. O OH- é chamado de hidroxila, porque só tem uma hidroxila, então só um OH-, né? Então a gente sabe que aqui na frente tem um U, né? Vocês estão vendo que tem uma regularidade também, ó. Tem duas hidroxilas, então o cátion é mais 2. Tem duas hidroxilas, então aqui vem 2 na frente. Aqui só tem uma hidroxila. Vou colocar parênteses aqui, ó, só tem uma hidroxila. Então o cátion é mais 1. E só tem uma hidroxila aqui, ó. A hidroxila tem sempre carga -1. Por que a hidroxila tem carga -1? Porque o oxigênio tem que fazer duas ligações para ficar estável. Se vocês lembram, né, ele é do grupo 16, ele tem que fazer duas. E aqui ele só está fazendo uma, ó. Só está fazendo uma com H. Então está faltando, ele vai ganhar um elétron aqui, ó. Esse menos aqui é para dizer que o O vai ganhar um elétron. Tá? Ó, essa base é uma base diferente, mas talvez a mais famosa das bases. Tem duas bases que é muito falada, né? É essa daqui e a do sódio, a hidroxissódio, que é a soda cáustica. Essa daqui é o hidróxido de amônio. Esse grupo aqui é o amônio. Mas é a mesma coisa. Tem quantas hidroxilas aqui? Uma só. Se só tem uma hidroxila, então só vai gerar um OH-. Gera um OH-. O cátion eu deixo inteiro aqui, ó. Tá vendo que o cátion vai mudando, ó. Aqui eu tenho o cátion amônio, aqui eu tenho o cátion prata, aqui eu tenho o cátion cálcio. O cátion vai mudando. O que tem em comum nas bases é o OH- liberado. E nos ácidos, o que tem em comum é o H+ liberado. E o ânion vai mudando, tá vendo? Ó? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Isso aqui nós vamos chamar de ionização, essa parte de cima. E vê se acontece, ó. Observem que aqui eu fiz um formato geral, ó. É sempre assim a ionização, ó. Um ácido HXA, o ácido sempre começa com hidrogênio, ele vai ter X vezes, ó, ele pode ter uma vez, duas, três, X vezes, e ele vai ter um grupo aqui que vai ser um ânion, pode ser o PO4, pode ser o SO3, pode ser ClO4, pode ser até ser só o Cl, às vezes está acompanhado do O, como está aqui, ó, quando for oxigenado, né? Mas pode estar sem o O também, mas é o ânion. Então esse A aqui seria o ânion. E o que acontece? Quando separa, se tem um hidrogênio, forma um H+. Se tem dois hidrogênios, forma 2H+. Se tem três hidrogênios, forma 3H+. E se tem um hidrogênio, então é porque o ânion é -1. Se tem dois hidrogênios, é porque o ânion é -2. Repare aqui, ó, dois hidrogênios. Então 2H+, e -2 em cima. Então tem um formato aqui, ó, que é uma generalização aqui, ó, do que acontece na ionização. Já nas bases a gente vai ter assim, ó. Vou colocar aqui. Ó, as bases de dissociação, porque base é um composto iônico. Por que a base é um composto iônico? Porque é formado de metal e ametal. Então é um composto iônico, se é iônico, já tem um íon pronto ali dentro. Sabe? Ele estava sólido, porque isso aqui é um sólido. Ele está puro aqui, ó. Mas ele já tem o íon pronto, é como sal de cozinha, viu? O sal de cozinha é o NaCl, é um composto iônico. Já tem o cátion e o ânion pronto lá. Sabe? Quando coloca em água, esse cátion e esse ânion ganham liberdade, separam. Então dissociam. Então sempre que vem num composto iônico, a gente diz que ocorre dissociação. E quando vem de um molecular, a gente diz que é ionização. Quem que ioniza? Ácidos. Só ácidos que ionizam. Quem que dissocia? As bases. E depois nós vamos ver também os sais. Os sais também, porque os sais também têm metais. Tem ligação iônica. Mas as bases também seguem esse formato aqui, ó. Pode ver, ó, a base vai ter sempre um metal. A única base que não tem metal é esse aqui, do amônio, tá? O nome popular disso aqui é amoníaco, mas é o amônio. Bom, então ela tem sempre esse formato aqui, ó, tem tantas hidroxilas. Se ela tem duas hidroxilas, ela vai formar um metal com mais 2. Ó, o caso aqui, ó, mais 2. Se fosse 3 hidroxilas, seria metal mais 3.
e X conforme o número X aqui, ó. Se tem aqui duas hidroxilas, vai formar 2 OH-. Se tem só só tem uma, então vai formar só um OH-. Então tem esse formato aí, né? Bom, exceções. Temos duas exceções um pouco importante, viu? Não primordial, mas um pouco importante. O ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso, reparem que eles têm 3 hidrogênios, ó. Se a gente fosse seguir esse formato aqui, ó, a gente ia formar 3H+. Mas não, o ácido fosforoso, apesar de ter 3 hidrogênios, ele só consegue ionizar 2 hidrogênios. Um fica pegado nesse grupo aqui, ó. E o ácido hipofosforoso, apesar de ter 3 hidrogênios, ele só ioniza 1. 2 ficam pegados ali, ó. Certo? Vocês estão perguntando aí, né? Ah, mas por quê? Vamos ver o porquê, ó. O porquê está aqui, ó. Os ácidos fósforos estão aqui, ó. O ácido fosfórico, o ácido fosforoso que estava ali e o hipofosforoso. Acontece o seguinte, ó. Lembra como é que a gente distribui? O P no meio, tem 4O e tem uma dativa. Vai ter uma dativa. O fósforo vai sempre fazer uma ligação dativa. Se vai fazer uma ligação dativa, eu vou ter aqui, ó, OH, OH, OH. Então, normalzinho, ó, esses 3 hidrogênios, quando o ácido é oxigenado, o hidrogênio que ioniza é o que está grudado no O. Então, esse ioniza, esse ioniza, esse ioniza. Então, aqui eu vou ter 3 ionizando aqui, ó. Esses 3 hidrogênios ionizam. Agora, repare o H3PO3. O H3PO3, apesar de ele ter 3 hidrogênios, não tem os 3 grudados no O, porque esse O já recebeu ligação dativa, não pode ter H. Então, esse hidrogênio aqui, ó, vamos marcar eles ali, ó, esses 2 hidrogênios eles ionizam, mas aquele lá não está grudado no O. Está ligado no fósforo, que não tem muita diferença de eletronegatividade, então ele não consegue ionizar, ele não sai. E a mesma coisa o de baixo. O de baixo, apesar de ter 3 hidrogênios, 2 estão ligados no fósforo, então eles não conseguem ionizar. Quando o ácido é oxigenado, só o que ioniza é o hidrogênio que está grudado no O. Então, do ácido fosfórico, quer dizer, dos ácidos do fósforo, né? O ácido fosfórico é normal. Por que eu digo que é normal? Porque ele tem 3H e os 3H estão grudados direto no O. Então, os 3 ionizam. Tem 3, forma 3H+. No ácido fosforoso, tem 3 hidrogênios, mas só 2 que ionizam, porque um não está grudado no O, porque ele perdeu um O aqui, ó. E o O que ele perdeu foi daqui, ó. E esse O não pode ter H porque já tem uma ligação dativa. E aqui também tem dativa. E aqui, ó, só um O que está grudado no H. Certo? Isso só acontece com o fósforo, tá? São as duas exceções, estão aqui, ó. Esses dois aqui, o fosforoso e o hipofosforoso, que são exceções. Aqui dali é normal, né? Então, aqui tem um porquê para vocês dessa anormalidade aí, né? Anormalidade não, vamos dizer assim, né? Não dá para seguir sempre uma ordem, né? Ah, é sempre, sempre, sempre. A gente sabe que tem as variações, né? Não é como a gente quer, né? Então é isso aí. Bom, pessoal, eu queria que vocês, então, nessa aula, firmassem esse negócio. Quem que ioniza, quem dissocia, como é que faz essa ionização. É bom lembrar que isso só acontece em água mesmo. Não tem outro meio para acontecer isso. Só em água, né? E quem ioniza vai ser ácido, quem dissocia vai ser base. Mais tarde a gente vai ver que o sal também dissocia. Tá? E esse ato de ionizar e dissociar é liberação de íons, é formação de íons. Os ácidos ionizam, liberando como único cátion H+. As bases dissociam, liberando como único ânion o OH-. Certo? Eu espero que tenha sido claro com vocês. A gente vai seguir na próxima terça-feira, com aula ao vivo. A gente vai seguir daqui. Tá ok, rapaziada? Um abraço e até terça.